Boa noite. Vamos de novo. Boa noite. E a noite é maravilhosa, por mais que esteja sol lá fora, não é? Não é verdade? É um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Esse lugar é maravilhoso. E maravilhoso por causa da presença do Senhor nas nossas vidas, que faz com que a gente venha para cá, louve e engrandeça o Senhor. Então, eu não sei se você está passando por dificuldades e problemas. Não sei se seu coração está pequenininho por causa das angústias. Eu não sei. Mas o que eu quero te desafiar aqui nessa noite é para que você conte as bênçãos, para que você louve ao Senhor, engrandeça a Deus, porque Ele é Deus presente na sua vida, é Deus presente aqui nesse lugar, e a gente está aqui por causa dEle e por Ele, e a gente vai louvar a Deus juntos, como uma grande família. Então eu queria pedir para que você feche seus olhos agora, nesse momento, com muita fé, esperando que o Senhor fale com você, transmita a você a palavra dEle, que vai te dar esperança, vai renovar o seu ser, vai te encher de alegria e coragem para enfrentar os dilemas da vida. Deus abençoe esse lugar, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nesse momento, que está chegando, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, porque nós não somos merecedores de Ti, mas o Senhor vem e faz uma festa no nosso ser, Senhor. Abençoa-nos nesse momento, abençoa esse culto, Senhor, transforma vidas nesse lugar, quebranta os nossos corações, aceita o nosso louvor, porque a gente faz tudo isso para a tua honra e para a tua glória, e nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém, amém. Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, que Deus te abençoe muito, que seja uma noite especial, que seja um dia especial. Boa noite, igreja. Convido você a ficar de pé. E convido você a louvar o Senhor e engrandecer o nome que é sobre todo o nome, com toda a sua força, com toda a sua alegria. Louve ao Senhor por tudo que você tem. Eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto.
vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, Tu és o nosso dono. Tu és aquele que nos criaste. Nos deste, Senhor, a vida. Nos afastamos de Ti, Senhor, e novamente Tu nos compraste pelo preço de sangue, Senhor. E novamente, Senhor, Tu nos chamaste para perto de Ti, Senhor, através do sacrifício do Teu Filho. Nos rendemos diante de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei. Nós queremos viver uma vida que agrade o Teu coração, Senhor, porque nós amamos a Ti, Senhor. Porque Tu nos amaste primeiro, Senhor. Toma conta das nossas vidas, Senhor. Toma conta do nosso caminhar. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos de forma que engrandeça o Teu nome, Senhor. E que leve também a Tua mensagem a outras pessoas que precisam tanto de Ti, Senhor. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar Teu nome. Querubins aos Teus pés se prostram, serafins declaram que és santo. E a minha alma adora-te por Tuas obras e por quem Tu és, de Tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, e sempre será. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar Teu nome. Querubins aos Teus pés se
Senhor sempre será Deus. O Senhor sempre será dono da história, dono da nossa vida. E muito maior do que tudo aquilo que a gente vive aqui. Porque tudo aquilo que a gente vive aqui é passageiro. Porque a gente não pertence a esse mundo. A nossa vida é com o Senhor, para toda a eternidade. Essa música que a gente vai cantar agora fala: os meus olhos estão em Ti, Senhor. E pode vir a tempestade, pode vir o tempo forte. Eu não vou me abalar, porque os meus olhos estão em Ti e eu sei que Tu és maior do que tudo que vier contra mim. Não quer dizer que a gente vai vencer sempre não, sabe? Porque a gente vai passar por luta, por tribulação, por aflição, por sofrimento, por perda, porque a gente está no mundo. E aqui, o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse pra gente que a gente ia passar por tudo isso. Mas Ele mesmo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a nossa esperança. Por isso eu convido você, se está passando por um momento de luta, até de falta de esperança, que você confie no Senhor, porque isso vai passar. Mas o Senhor, o nosso Deus, nunca passa. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta, quão grande és Tu, Senhor. E tudo que vier contra mim, Tu és maior. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti.
Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, tão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. No livro do profeta Jeremias, nós lemos o seguinte: olha que texto lindo. Deus fala assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. São planos de paz e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Deus fala isso, dando esperança para o povo de Israel que estava, de Judá, que estava cativo na Babilônia. Mas essa palavra é para mim e para você hoje. Muitas vezes, nossos sonhos parecem impossíveis de serem realizados. Muitas vezes, circunstâncias da nossa vida tiram totalmente a nossa esperança com relação ao futuro. Eu queria te convidar agora para você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que transforme o seu estado, pedindo a Ele que você volte a ver a luz do dia. De repente você passa por uma situação de tribulação, de luta na área profissional, relacionamentos quebrados, de repente uma situação de doença na sua família. Deus quer começar a atuar na sua vida, mas para isso você precisa de buscá-lo, de orar. Deus fala que tem bons planos para você. Ele que conhece os planos que tem de paz e não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. E você que quer colocar a tua vida e a tua esperança nas mãos do Senhor, vem aqui em frente, vem aqui à frente. Vamos orar juntos aqui. À medida que nós cantamos essa próxima música, peça ao Senhor que ressuscite seus sonhos, que te dê esperança com relação ao futuro. Aceite essa palavra como sendo uma palavra para você. Não deixe de colocar diante do Senhor aquilo que está atribulando o teu coração, tirando a tua paz. Com certeza, Deus quer fazer algo na sua vida. Faça dessa música agora, dessa canção, uma oração enquanto você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Nós vamos orar logo depois que terminarmos essa canção. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria
assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, de paz e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. E Deus confirma, Ele insiste, fala: sou eu, o Senhor, quem está falando. Coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar agora. Você sabe o que você está levando diante do Senhor, e Deus sabe também. Ele quer renovar a tua vida, restaurar a tua esperança. Pai querido, Tu conheces como está o coração de cada um de meus irmãos, como está o meu coração, como está o nosso coração que estamos aqui à frente, Pai, para trazer diante do Senhor aquilo que tem afligido, pedindo que o Senhor ressuscite um sonho que parece morto, que o Senhor dê esperança para quem está desesperançado, Pai. Problemas de saúde, problemas de cura interior, situação que pessoas precisam de cura, Pai, salvação, transformação, situações difíceis, profissionalmente falando, relacionamentos, Pai, que precisam ser restaurados, seja mais o que for, Tu conheces o coração de cada um. Ó Senhor, faz um milagre como cantamos aqui. Da mesma forma que o Senhor fez com Lázaro, quando ele ouviu a Tua voz, quando o Senhor chamou, remove pedras que estão impedindo meus irmãos de caminharem. Pai, nos fortalece a vida, nos dê esperança vinda do Senhor. Queremos Te agradecer porque Tu sempre nos ouve, porque estamos colocando nossas vidas nas Tuas mãos. Te louvamos em especial nesse momento pela vida do Gabriel, aquela criança que semana passada, no domingo, estava numa situação tão complicada com aquela meningite meningocócica. E o Senhor está restaurando a saúde dele, Pai. Te louvamos porque ele já está no quarto. Te louvamos porque ele já está sentando na cama, Pai. Obrigado pela vida dele. Continues, Pai, restaurando completamente, como Tu tens feito com tantos dentre nós aqui. Senhor, também console a família do Mário e da Denise Muri com a perda da dona Silvana essa semana. Tu traga o Teu consolo para a vida dessa família, Pai, de forma especial. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Te louvamos, porque Tu és um Deus de promessas, de milagres, que ouve nossas orações. Em nome de Jesus é que nós Te agradecemos e pedimos isso. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado, fala assim: Deus tem algo para você no futuro muito melhor que você espera. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Glória a Deus por isso. Você tem a certeza de que Deus tem o controle de sua vida? Diga amém. É bom a gente ter essa certeza, essa convicção do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E eu queria convidar nesse momento, posso chamar? Já está aí a sogra? Não chegou? Então nós vamos deixar para depois, ok? A família Gonçalves levou muito a sério a palavra do Senhor, quando a Bíblia diz crescer e multiplicai, né? Então levou muito a sério a economia gerada pelo pastor Ângelo e a Marluce, que teve só um filho, Roberto, não foi obedecida pelos netos, aonde a prole tem se aumentado assim consideravelmente, e fontes fidedignas dizem que não querem parar por aí, né? Então, o melhor de Deus ainda está por vir, né? Já são aí 6 netos, é uma loucura, né? Mas estou brincando, não sei disso não, mas aí é com vocês mesmo, né? Quero comunicar à igreja, né? Dizer aqui, dar tipo um pequeno, breve relatório. A gente vem falando que a gente estava tentando a questão do IPTU aqui da nossa igreja, né? A imunidade, não só a imunidade, como a isenção de 2012 para cá, a somatória dos 7 imóveis em 2012 e 2013 davam muito mais de 100 mil reais, contado com multas e juros, etc. Então a gente conseguiu nessa semana, depois de 7 meses de vai para cá, vai para lá, entrega, exigência, não só a quitação da dívida
passada, por ser igreja, nós temos isenção e imunidade, e a gente conseguiu também, como já o carnê de 2014 já veio quitado, né? Então, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, né? Mas, amém. Glória a Deus por isso, né? A gente conseguiu, obviamente, Deus não foi lá na prefeitura, não procurou as pessoas, não deu entrada no negócio. A gente faz a nossa parte e o Senhor, muito melhor do que a gente, Ele vai e complementa todas as coisas. Enquanto nós cantamos, aí em cima na galeria tá legal, o ar-condicionado aí? Tá bom? Tá fresquinho? Maneiro, né? Maravilha. A gente botou o ar-condicionado lá, estamos mexendo aqui nas coisas devagarinho e quero convidar você a participar disso. Quero convidar você... É da família Gonçalves, não? É? Viu? Quando eu falei para vocês que eram muitos? Isso foi a formação de quadrilha, né? Isso, mais de 4. Mas quero convidar você nesse momento a fazer parte daquilo que Deus tem realizado em nosso meio e entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Nós vamos fazer o RGI do imóvel, agora sim, com a quitação do IPTU e tudo. Só o registro dos 7 imóveis já nos foi passado, o valor é R$70 mil. Né, para a gente poder pagar e fazer o RGI que nós desejamos fazer no mais curto espaço de tempo. Enquanto cantamos, saia do seu lugar e tenha a oportunidade de entregar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Faça isso, mas faça com alegria no seu coração. Envelopes à frente da sua cadeira, o azul é o seu dízimo, o amarelo é a sua oferta. Enquanto cantamos, tenha o privilégio e a oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pela vida de cada um que veio aqui na Tua casa, Senhor, entregar seus louvores, seus dízimos, suas ofertas na Tua casa. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sustentado a CB Rio em Tuas mãos. Continue, Senhor Jesus, abençoando essa igreja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Obrigada pelo coração, Senhor Jesus, de cada um que tem disposto a ajudar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem é que esteve aqui domingo pela manhã hoje? Quem esteve hoje aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Olha que coisa interessante, né? Milhares de pessoas, ó. Pela manhã a gente está fazendo o estudo no Evangelho de Marcos, né? Então foi um estudo, se você não foi a um seminário, não é teólogo, você vai ter uma oportunidade legal de aprender sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que foi um evangelho dos livros mais importantes da história do cristianismo, porque foi o primeiro evangelho a ser escrito por João Marcos no ano de 66 até 70, mais ou menos, esse período, ele estava em Roma. E eu quero convidar você a participar dos cultos pela manhã. A igreja estava desse jeito, foi um momento muito legal da gente poder aprender mais da palavra de Deus. E quero convidar e encorajar você a estar conosco também aos domingos pela manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 19, verso 15.
O tema do nosso bate-papo hoje, da nossa conversa, da pregação de hoje, é insistindo nas piores escolhas. Você conhece alguém teimoso? Quem conhece alguém teimoso? Levanta a mão. Quem conhece? Você conhece alguém muito teimoso? Muito teimoso? Rapaz, é uma coisa muito doida, né? Porque muitas vezes nós temos essa tendência, porque a nossa natureza caída, decaída, ela é ruim. Ela é inclinada a fazer aquilo que não é correto. Nós temos essa tendência. Já desde criança a gente começa a perceber isso. Uma enorme tendência a seguir os desejos enganosos do nosso coração. Antigamente tinha uma campanha publicitária do governo, assim, na dúvida não ultrapasse. Mas nós, lamentavelmente, na dúvida, a gente pisa no acelerador e ultrapassamos os limites impostos pela palavra de Deus. Apesar de nós sabermos o que devemos fazer, sabermos aquilo que é certo, às vezes até do princípio ético, existem coisas que nem entram na esfera do cristianismo. Elas param antes, como pessoa, como cidadão, dentro do conceito da ética, né? Nós muitas vezes não agimos dessa forma. Por quê? Porque nós somos regidos pelos parâmetros mundanos e não pela palavra de Deus. A bússola não é a divina que funciona na nossa vida. É mais o desejo do nosso coração, os nossos pensamentos. Mas errar ainda tudo bem. Mas o pior é que a pessoa não erra uma única vez. O que me assusta é o continuismo no erro. São sempre os mesmos erros. E aí o que será que acontece? Se eu não quero aprender, eu não quero obedecer a Deus, qual é a forma que eu tenho agido? Muitas vezes a gente fecha os ouvidos para a voz, para a orientação de Deus na nossa vida. E quanto mais tempo eu sigo no ministério, fiz 10 anos como pastor, sei lá, acho que foi em fevereiro do ano passado, mais eu vejo a justiça de Deus. Eu vejo pessoas que são fantásticas, sabe? Pessoas que se preservam, pessoas que oram, que buscam um casamento, que buscam a vontade de Deus. Rapaz, mas tem assim um relacionamento para lá de abençoado, sabe? E tem gente que leva a vida na bandalha, vai naquela, vai na outra, e às vezes a coisa não acontece como deveria acontecer. A gente precisa ter coragem de seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Querido, entenda que existem escolhas na nossa vida que elas são irreversíveis. Caminhos que você trilha, que você fez, não tem jeito. Você pode pedir perdão a Deus, você foi perdoado, mas Deus perdoa você, Deus perdoa o seu pecado, mas Deus não tira a consequência do seu pecado. Então, se eu cometi um assassinato, eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus, o Senhor me perdoou, eu estou perdoado, mas eu vou sofrer as consequências. Eu vou cumprir a pena que me for imposta. E isso, muitas vezes, é a impressão que eu tenho que as pessoas fazem pouco caso na nossa caminhada com Jesus. E tudo isso acaba refletindo na nossa vida. As nossas piores escolhas escondem a poderosa mão de Deus das nossas vidas. A mão do Senhor é recolhida quando nós escolhemos seguir os desejos do nosso coração e não a vontade de Deus. Ficamos à mercê das nossas escolhas e não daquilo que Deus preparou para a nossa vida, né? A palavra de Deus já disse através do profeta Elias: escolheis a quem sirvais. Como é que você tem feito as suas escolhas? Você tem buscado ao Senhor diante de uma decisão a ser tomada? Você confia no seu taco? Você confia na sua habilidade pessoal? Ou você confia no Senhor? As suas ações, as suas atitudes, elas são debaixo de oração? São debaixo de submissão à vontade do Senhor? Ou é no impulso das emoções que você toma as decisões? Todos nós já fizemos escolhas erradas, mas precisamos aprender com elas. Aprender com elas, crescer com elas, mas não insistir nelas. Abriu a sua Bíblia aí, Gênesis, ligou a sua Bíblia? Ligou aí, seu iPad, seu smartphone? Cultive o hábito de trazer a sua Bíblia, viu? Eu era da época que a gente era chamado de Bíblia, né? A Bíblia não é só uma muleta, a Bíblia é a palavra de Deus para você ler, você marcar, escrever, né? E eu coloco o negócio esse bagulho aí, data show, sei lá, para poder abençoar a vida de quem não é crente.
ok? Eu coloco aquilo para quem não tem Bíblia. Não é para você que é crente marmanjo e está sem Bíblia, porque o pastor Pedrão bota esse negócio lá. Eu boto em respeito aos visitantes que não têm Bíblia. Você, visitante, sinta-se absolutamente perdoado. Esse texto é para você, viu, querido? Agora você, crente velho, sem vergonha, cadê a sua Bíblia, né? Então, fique ligado aí. Entramos numa história de um homem chamado Ló, um cara que é um coadjuvante, dentro do contexto do livro de Gênesis. Ele não é um cara muito citado, até a mulher dele foi citada por Jesus Cristo num dos evangelhos. Deus começa a reconstruir a sua nação a partir de Abraão. Abraão morava na Babilônia, na Caldeia, Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, basicamente Bagdá. Era o sul do Iraque. Então, desta localidade onde morava Abraão, o Senhor vai e diz a ele: Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nesse sai da tua parentela, Abraão saiu da parentela, mas a parentela não saiu de Abraão. Ele vai, mas não vai sozinho. Ele pega e leva algumas pessoas com ele. Dentre essas pessoas, seu sobrinho Ló, cujo irmão, pai de Ló, já era falecido. E Abraão provavelmente sentia-se responsável pela manutenção e o sustento do seu sobrinho. Eles saem, o compromisso de Deus era com Abraão, o compromisso de Deus não era com Ló. O compromisso do Senhor foi com Abraão, o pacto que Deus fez foi com Abraão. Foi para Abraão que Deus disse: olha, a sua descendência serão como as estrelas do céu e as areias do mar, nunca ninguém vai contar. Vocês serão poderosos sobre a terra, e isso é uma verdade até os dias atuais, né? O povo judeu é o povo que manda no mundo, financeiramente, ciência, tecnologia, essas coisas todas. Então, Ló sai com Abraão e eles vão embora. Vai acontecendo as coisas, a história de Abraão vai acontecendo. Ainda não era nascido o seu filho Isaac, e de repente o que acontece? Ló, da aba de Abraão, enriquece também. Meu pai me ensinou quando eu era criança, diz assim: meu filho, sempre procure ficar à sombra de uma pessoa de sucesso. Né? É sempre a sombra, não se preocupa não, porque se essa pessoa cresce, você cresce junto com ela. Não precisa pegar o lugar dela, né? Mas sempre junto de uma pessoa de sucesso. E Ló fez isso até um certo momento de sua vida. Ele então começou a caminhar com Abraão, sempre caminhando com Abraão. E de repente surge um momento em que eles estão numa localidade, e Abraão era tão rico, e Ló também tinha se tornado uma pessoa tão rica, que já o pasto já não era o suficiente para eles, e estava tendo uma briga, confusão. Alguns teólogos, rabinos, né, vão dizer que Ló tomou partido em defesa dos seus pastores, que brigaram com os pastores de Abraão. E aí Abraão chega e fala para Ló, dizendo o seguinte: cara, escolhe o que você quer. Nós somos parentes e nós não vamos brigar. Não há por que a gente brigar. Você escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Você decide, você escolhe o lugar para onde você quer ir. Então, Ló escolhe ir para um lugar, levado pelas suas emoções, pelo seu coração, e de repente vai parar numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. A localização exata dessa cidade, ninguém sabe. Sabe que ela fica mais ou menos ao sul do Mar Morto. Próximo, alguns vão dizer que até onde é o próprio Mar Morto, ali era Sodoma e Gomorra, são conjecturas, não pode ser feita uma afirmação sobre isso. Ele foi morar nessa cidade, o pecado dessa cidade chegou ao céu, e o Senhor falou: cara, vou destruir Sodoma e Gomorra, fim de papo, não dá mais, esse pessoal ultrapassou os limites. E lá morava Ló. O Senhor Abraão tenta interceder para que Deus não destrua, e ele começa uma negociata com Deus. Se tiverem 50 pessoas corretas na cidade, Deus falou: se tiver 50 eu não destruo. E não tinha. Abraão voltou: se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 10, não destruo. Não tinham 10. Abraão se recolhe. Então o que acontece? Deus envia anjos àquela cidade para tirar Ló daquele lugar, em consideração e amor a Abraão. Ele vai àquela cidade para tirar Ló e dizer: olha, a cidade será destruída. Se você quiser mais detalhes, depois você lê no livro de Gênesis, capítulo 19, essa história. Mas eu queria pegar o verso 15, nessa questão da gente insistir nas piores escolhas. Ele sabia que a cidade ia ser destruída. Deus não mandou e-mail, fax, telefone,
SMS, WhatsApp, inbox no Facebook. Deus mandou anjo. Foram pessoalmente. Disseram, o Senhor vai detonar este lugar. E Ló não levou muito a sério. Ló não acreditou muito nisso. E aí o texto vai dizer o seguinte: de madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo, arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. A gente chega em determinados momentos da nossa vida que muitas vezes nós pagamos o preço das nossas piores escolhas. Ló foi avisado, mas tinha algo que prendia Ló, aquela cidade, aquela localidade. Por que que ele não ouviu a voz de Deus? Por que que ele não atendeu prontamente o aviso de Deus, o alerta de Deus? Deus falou que ia destruir. Por que que Ló não acreditou? Por que que Ló esperou? Por que que Ló não obedeceu e bate pronto a decisão, a vontade do Senhor e a orientação dele? Da mesma forma como Ló fez, nós também fazemos. Nós somos difíceis para ouvir a voz de Deus, difíceis para entender a voz de Deus, difícil para obedecer à voz de Deus. Mas a minha oração e o meu desejo nessa noite é que Deus possa abrir os nossos olhos, o nosso coração, e que a gente possa sempre fazer as melhores escolhas. As melhores escolhas, como disse o pastor Wesley no momento de intercessão, Jeremias capítulo 29, creio que verso 10, né? Só eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de paz e não de guerra. E o Senhor quer e deseja renovar a nossa esperança. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, com poder e graça, falar aos nossos corações. Nós queremos aprender com os nossos erros, mas ainda queremos aprender com a Tua palavra, com a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo possa reinar neste lugar e em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria compartilhar com vocês alguns cuidados que a gente precisa ter para não insistir nas piores escolhas. Quais são os riscos que corremos? Por que que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, anote isso em seu coração. A gente confia muito no nosso feeling e não na direção divina. A gente confia, desde criança nós somos ensinados a dizer, não, você é fera, você consegue, você vai. E a gente acredita, né? Quando o pai pega, diz, que bonitinho, você não sei o quê, não, você vai conseguir, você é isso, você é aquilo. A gente acredita nisso tudo e isso é levado em gerações da nossa vida e a gente crê que pode tomar as decisões segundo a minha vontade e Deus que se vire. E Deus que vem atrás tentando remendar as coisas que eu vou fazendo. Eu quero dizer que esse não é o papel de Deus. Deus não te criou para isso, porque Deus não é Deus de remendo. Deus é um Deus de construir um caminho, preparar um caminho, que Ele disse através de Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós escolhemos os piores caminhos. Em Gênesis 13, 10, é muito claro isso, quando o texto diz assim, Ló olhou em volta, naquele momento em que Abraão chegou para ele e falou, cara, você escolhe esquerda, eu vou para a direita, escolhe o norte, eu vou para o sul. Olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Até aí você encontra Deus, em algum momento, uma orientação, o que Deus tem. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. A atitude de Ló é exatamente igual à nossa atitude. A gente vai tomando o nosso caminho. Ele olhou e disse, cara, esse é o lugar. O investimento está crescendo para esse lado. É isso que vai dar certo, é isso que vai funcionar. Aqui tem água, tem pasto, os meus animais ficarão bem. E aí que a gente vai notar a enorme diferença que existe na vida de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus e a pessoa que não tem um relacionamento com Deus. Abraão não estava nem preocupado. Abraão tinha uma promessa que o Senhor disse que abençoaria ele. Era independente de local, de se tinha pasto, se tinha água. Abraão confiava em Deus de tal forma que ele disse, cara, você escolhe o que você quiser, eu vou para o lado oposto. Ló confiou em seu coração.
Ló deve ter examinado e visto, ali tem grama, ali tem pasto, tem água, vai ser melhor para os meus animais, ali eu vou poder prosperar ainda mais. Enquanto um estava preocupado em obedecer a Deus, o outro estava mais preocupado com a sua vida pessoal, os seus pertences e os seus bens materiais. Para Abraão, a riqueza era uma consequência, mas não era aquilo que norteava a sua vida. Era uma consequência, era uma bênção do Senhor. E Gênesis 13, verso 3 diz assim: ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abraão, levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Quando Abraão volta a um lugar, cada vez que Abraão chegava no lugar, a preocupação de Abraão era edificar um altar para o Senhor. Ele já tinha passado naquela cidade, já tinha um altar. Ele foi andando, quando ele chegou, ele foi àquele lugar para poder adorar ao Senhor. Enquanto ele adorava o Senhor, a preocupação de Ló era outra. O texto faz questão de dizer que Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló não foi com seu tio. Ló não disse: tio, eu posso ir contigo? Deus tem abençoado tanto a gente, Deus tem feito tanto por nós. Não, o contrário. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Abraão foi achar o altar de Deus para adorar a Deus, enquanto a Bíblia registra que Ló não estava nem um pouco preocupado com o que Deus pensava ou com o que Deus iria fazer na sua vida. Hoje a gente age da mesma forma. Poucas vezes a gente para adorar a Deus. Poucas vezes a gente para agradecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sempre nós achamos que algo que acontece é algo que eu fiz por merecer, ou foi um mérito pessoal meu, foi eu que consegui. Cuidado, para que você não tenha esse tipo de pensamento. Eu quero dizer uma coisa a você: riqueza não é sinônimo de bênção. Riqueza não é sinônimo de bênção. Se você tem muito dinheiro, anota o número da minha conta corrente, para você fazer um depósito, né? A Bíblia fala para dividir com os irmãos e tal, né? Não tem problema nenhum com quem tem riqueza, né? Agora, a Bíblia diz que a riqueza, ela, por exemplo, ela vai fazer o quê? A riqueza gerou conflito. Ela gerou confusão. A separação aconteceu por causa do quê? Da riqueza. É o que acontece na maioria das famílias. As gerações se dividem, é o pão de açúcar, é não sei o quê, a briga que existe entre as coisas, tudo por causa exatamente do dinheiro. A riqueza dos dois era tanto que estava gerando briga e mal-estar entre os empregados. E alguns comentaristas vão dizer que Ló tomou partido dos pastores seus, ao invés de tomar o partido de seu tio Abraão. E no verso 8, Abraão disse a Ló: cara, nós somos parentes chegados. Não tem porquê a gente ficar nessa. E diz: não é bom que a gente fique brigando, nem que os seus empregados briguem, os meus briguem com os seus. Vamos nos separar, escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Aqui a gente encontra a vida de uma pessoa que confia em Deus. Em quem você tem confiado? Você tem confiado em Deus em todos os momentos de sua vida? A gente precisa entender que nós não podemos abrir mão de ter o Senhor presente em todos os momentos da nossa vida. Abraão era guiado e dependente de Deus. Ló não. Ló confiava no seu feeling, na sua forma de agir e na sua forma de ser. Eu quero te perguntar: quem tem guiado a sua vida? Quem tem direcionado você? As suas decisões são pautadas em quem ou no quê? Existem escolhas na vida que são irreversíveis. Por exemplo, eu fui morar em São Paulo. O time do meu pai era Palmeiras. E eu sempre muito amigo do meu pai, meu time, Palmeiras. Meu pai foi morar no Rio Grande do Sul, fui morar com ele. O time do meu pai era Internacional, fui Internacional, meu time colorado. Viemos morar no Rio de Janeiro, o time do meu pai, Vasco da Gama. E eu dancei, porque escolhi Vasco da Gama. E aí a gente fica nessa miséria hoje, essa coisa toda, que eu nem assisto mais jogo, só ouço falar para terceiros, né, o que está acontecendo. A gente faz as coisas que são irreversíveis na vida, não tem mais jeito, né? A gente não pode ficar pulando de um galho para o outro. E Deus quer te direcionar. Sabe o que é lindo na Bíblia? Que Deus quer guiar você. Deus quer cuidar de você, Ele quer mostrar qual é o melhor caminho, mas a nossa teimosia coloca Deus de lado. A nossa teimosia faz com que nós não consigamos ouvir a voz de Deus. Como é que você tem agido? Como Ló ou como Abraão?
Você busca a orientação de Deus ou você confia tão somente em seu coração? Segundo lugar, o segundo cuidado que você precisa ter é a falta de sensibilidade para não perceber os sinais divinos. Sempre, 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 Deus mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nós é que não queremos prestar atenção àquilo que Deus está nos mostrando. Em Gênesis 14, verso 12, diz assim: Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. Houve uma batalha lá, 4 reis se juntaram, e aí pegaram o pessoal do lado de Sodoma e Gomorra, né? E foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Ali, Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos. Já ouviu falar nos 318? A corrente dos 318, já ouviu falar isso aí? Então, é nesse texto, onde Abraão pega 318 de soldados valentes, que eram pessoas que eram, podemos dizer assim, mercenário, né? Mas não era Rambo, essas coisas todas, né? Mas o cara, ele era treinado para proteger o rebanho, as famílias de um ataque de um inimigo. Então eram pessoas de prontidão, absolutamente treinadas para guerrear. Abraão então pega esses 318 caras e ele vai à noite então atacar a esse grupo. E o texto diz: Abraão separou seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até a Roba, que fica no norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Tudo que era dele. Rapaz, será que isso já não era um sinal de Deus? Para Ló? Será que Deus já não estava dizendo: cara, fica com teu tio, abre mão de alguma coisa, fala: tio, estou contigo e não abro. Faz o seguinte, nós não vamos discutir por causa de vaca, de carneiro, nesse negócio de pasto, fica tranquilo, tio, o que a gente tem dá para todo mundo, mas eu quero ficar com você. Ló estava sozinho, foi levado ele e as mulheres como escravos, as filhas, e aí Abraão soube disso, foi, porque Deus, o Senhor, era com Abraão. Abraão foi com um exército diminuído e conseguiu resgatar, derrotar esse exército e resgatar novamente o seu sobrinho e trazê-lo de volta. Sabe, a gente tem dificuldade para entender e perceber os sinais divinos. Talvez eu, se fosse Ló, ia dizer: cara, eu quero ficar contigo, tio, eu não abro mão de ficar perto de você. Né? Eu já me separei de você, me dei mal, agora fui preso, né? E estou vivendo esse tipo de situação, mas Ló novamente é levado e guiado pelo seu coração. Será que a história seria diferente? Se Ló, será que ele teria a mesma atitude que Abraão? Se Abraão fosse preso, será que Ló iria lá para resgatá-lo? Abraão foi, derrotou os inimigos e resgatou absolutamente tudo que era dele. Sabe, e se fosse eu ia pedir para ficar com meu tio. Iria tentar aprender com ele, tentar ser eternamente grato por tudo aquilo que ele fez. Mas não foi assim que Ló agiu e não é assim que a gente tem agido no nosso dia a dia. Hoje, pela nossa falta de comunhão com Deus, a gente perde a sensibilidade para perceber o que é um sinal divino, o que é coisa do diabo, o que não é, o que é coisa do meu coração. Eu já contei essa história aqui, de uma certa vez que eu precisava fazer uma viagem. E aí eu fui a São Paulo, vira e mexe acontece esses troços, né? Eu fui a São Paulo e como a minha sogra mora em São Paulo, fui de carro com a minha família. Levei os meus 3 filhos, fui com a Marisa, e aí fui de carro, deixei o carro com eles e voltei de avião. E no que ia voltar de avião, a gente começou a me despedir deles. Falei: bom, tchau, Marisa, tchau, não sei o quê, tchau. A Marisa foi me levar, né? Tchau, Cacá, tchau, pai. Eles estavam brincando, correndo. E aí, tchau, Naná, tchau, tchau, pai, tchau, beijo, beijo, beijo. Aí veio o Juninho estava jogando bola, ele para. Eu falo: tchau, Juninho. Na hora que eu vou abaixar, o Juninho para, ele pega na minha bochecha, aperta a minha bochecha com as 2 mãos assim e fala assim: pai, eu nunca vou me esquecer de você. Pô, 7 anos, mano, 6 anos. Me deu um frio na espinha, eu digo: rapaz, esse avião vai cair. O Senhor fala através dos pequeninos, né? E eu digo: rapaz, como é que criança de 6 anos pode chegar e falar: pai, traz um presente para mim, pai, não sei o que, pai, não, pai, eu nunca vou me esquecer de você. Cara, eu já me vi num caixão, já vi morto, já vi tudo. E aí eu fui para o aeroporto, tenso. Quem está comigo, eu estou sempre brincando, sempre rindo, e eu não conseguia esboçar a menor reação. Do lado da Marisa me levando e eu
tenso porque eu estava indo em direção à morte, né? Morri de quê? Aí eu lá tenso, vou morrer mesmo, tô quieto. Marido dirigindo o carro, tá tudo bem? Tá. Olhei para ela, já imaginei o cara usando a minha pantufa na minha casa, né? O cara que fosse... Olhei, mulherão, falei, porque ela vai se dar bem, né? Eu só imaginando. Aí fui, cheguei lá no aeroporto. Para piorar tudo, tinha uma companhia aérea chamada VASP. Vocês se lembram que, né, faliu. E aí eu ia voar de VASP, porque sempre a promoção, a passagem é mais barata, aquele troço que a gente faz. E aí comprei a passagem da VASP e eu tô tenso, já tô de luto, já basicamente. A gente não é assim, a gente já sofre, né? Eu já tinha morrido, eu estava só ali porque estava, né? Aí eu já estava morto já. E aí tô naquele negócio todo e minha cabeça está rodando. Eu digo, rapaz, será que Deus está me avisando? Será que é um sinal de Deus esse negócio do Juninho pegar na minha bochecha? E aí eu tô aqui, né? Tô com medo aí chego lá no negócio do portão da VASP, sentado, e aí eles falam assim: senhores passageiros, com destino ao Rio de Janeiro, queremos informar que a aeronave que encontra-se atracada aqui, parada, estacionada, sei lá qual negócio, e fala assim, não vai prosseguir viagem porque deu pane no motor. Então vocês podem se dirigir ao portão 16. Aí minha cabeça pirou, né, mano? Eu falei, agora, mano, né? Juninho pega na bochecha, o cara muda de portão, o avião tava com pane, aí fui embora pro outro portão, chego no outro portão, na hora que a gente se ajeita ali mais ou menos, o cara fala assim, senhores passageiros, queremos informar que a aeronave já foi arrumada e vocês vão embarcar no portão que vocês estavam. Aí eu volto de novo e falo, Pai, Jesus, Jeová, José Maria. Eu falei, quem é que está falando desse negócio? Será que é sinal divino? Será que Deus está dizendo que esse avião vai cair? E aí eu fiquei parado na porta, as pessoas todas embarcando, e eu parado, parecia um idiota, rapaz. Eu ia e voltava. Eu fazia assim, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falei assim, não vou. Eu falei, não vou porque esse avião vai cair. Eu já me vi dando entrevista no RJTV, no... Fantástico, diz assim, seu Pedro, o seu nome estava na lista, por que o senhor não foi? Não fui, meu filho pegou na minha bochecha, disse, pai, nunca vou. Botei, certeza, já estava dando entrevista, sério, estava me vendo na televisão, né? O senhor não foi? Não, Deus me avisou, não foi, mudão, é portão, pai, eu já estava dando na televisão a entrevista, porque o avião ia cair, eu ainda estava no aeroporto, meu nome estava lá na coisa, minha família ia pensar que eu morri, eu não tinha morrido. E aí eu peguei e falei, cara, vou, não vou, rapaz, esse troço da minha cabeça, esse troço é não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, eu preciso estar no Rio de Janeiro. Eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Eu falei, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, Senhor. Aí entrei no avião, sentei, fiz o que você faria num momento desse de pânico. O que você faz num momento desse? Qual salmo? Fala rápido. 23, mano, não é não? Hein? Quando o avião começa a chacoalhar, não é isso? Aí como é aquele bagulho, aí eu entrei no avião, sentei, bicho, aí o que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar, nada mesmo. A tua vara, o teu cajado guia a mim, esse piloto, o avião, tudo que está no universo. Desesperado eu estava ali naquele negócio, a moça veio, o senhor, não fala comigo, senhor, estou recitando salmo aqui, a senhora também vai morrer. Aí foi, e graças a Deus não aconteceu nada, né? Eram coisas da minha cabeça. E eu estou contando essa história porque a gente confunde às vezes o que é a vontade divina com aquilo que é do meu coração. O coração nosso é enganoso. Então é uma linha muito tênue eu saber o que é vontade de Deus e o que é vontade do meu coração. É uma coisa muito tênue. Então, se eu não tiver uma comunhão profunda com Deus, eu não vou ter discernimento para entender o que é a vontade de Deus para a minha vida e o que é a vontade do meu coração. O mundo nos ensina cada vez mais a sermos autossuficientes. O Evangelho nos ensina a sermos dependentes do amor e da direção divina. Você tem estado atento aos sinais de Deus na sua vida? Você tem percebido o amor de Deus, o cuidado, o carinho, a proteção, a provisão de Deus nos mínimos detalhes? Terceiro e último lugar. O que a gente precisa entender de uma forma definitiva nós não podemos achar que Deus está de brincadeira. Eu tenho a impressão que a forma que algumas pessoas vivem e levam a vida é como se Deus fosse algo momentâneo, algo para eu curtir, num dado momento da minha vida, estou precisando de alguma coisa, vou correr para os braços de Deus, Ele dá um jeito na minha vida, e vive um relacionamento com Deus superficial, um relacionamento não profundo. Nós não podemos achar que Deus está de brincadeira. Você acha que Deus está de brincadeira? Ele criou esse universo de brincadeira, Ele pegou o Filho dele e enviou para morrer por você de brincadeira.
que Jesus deu a vida por você de brincadeira. Sabe, o Senhor, Ele tem um senso de humor. Eu gosto de Deus, eu acho que Deus tem um senso de humor maravilhoso, né? Quando Ele pega, constrói a natureza, cada coisa que Ele fez, animais engraçados, né? Você olha para um animal assim, às vezes ele é estranho, engraçado. Fala, para que Deus pensou na hora que fez, sei lá, né? O ornitorrinco, fez o tatu, bola, né? Aquele negócio, os detalhes, a riqueza de detalhe. Mas nós, muitas vezes, a forma que nós vivemos denota que a gente não tem levado Deus a sério como deveríamos. Em Gênesis 19:15, eu fico chocado com esse texto, porque o que aconteceu na vida de Ló acontece também por demais nas nossas vidas. O texto diz, de madrugada, presta atenção, observa no texto, quantas vezes o Senhor precisou falar para tirar o cara daquela furada. Olha lá, dá uma olhada no texto. Ó, de madrugada, os anjos insistiram, ou seja, não foi um lance assim, cara, a cidade vai ser detonada, vamos embora? Quer dizer, eles já tinham avisado que a cidade ia ser destruída. Se você sabe que a cidade vai ser destruída, vai esperar o quê, meu amigo? Ló ficou. Ele não queria ir. O texto vai dizer que de madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo, cara, arrume-se depressa. Você está achando que ele está aqui de bobeira? Pegue a sua mulher e suas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, quer dizer, o anjo insistiu, o anjo falou, eles não levaram a sério, o texto diz que eles estavam demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, sua mulher, suas filhas, seguraram da mão e disse, gente, vamos embora, leva a sério, e levaram para fora da cidade, e o texto vai dizer, pois o Senhor teve compaixão de Ló. O Senhor teve compaixão de Ló. Apesar de toda a teimosia dele em obedecer à voz de Deus, em conseguir perceber aquilo que Deus queria fazer e iria fazer e realizar, ele não levou Deus a sério. Sabe, eu tenho essa impressão que isso acontece muito na nossa vida. A gente tema, às vezes, por algumas coisas, Deus tem que pegar na nossa mão, sacudir a nossa cabeça, falar assim, ô, campeão, acorda, se liga, não é isso que eu quero para você, você é capaz de me ver, entender o que eu estou falando para você, sabe, Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é um Deus que a palavra dele vale. Deus é um Deus que não brinca. Posso falar algo muito sério para você? Posso falar mesmo? Posso? Deus não brinca. Você sabia que Moisés, assim, alguém aqui já realizou feitos parecidos com Moisés? Alguém aqui já abriu o mar? Alguém aqui já orou para cair pão do céu? Alguém já fez isso? Não, Moisés fez. Moisés serviu e obedeceu a Deus 40 anos com aquele povo no deserto. Aturando aquele negócio, briga de um com o outro. Moisés, você quer? Moisés, você quer lá? Moisés. E aí, quando o povo retornou a um lugar, duas passagens da Bíblia, em Massá, Meribá. No primeiro momento em que eles começaram a jornada no deserto, o povo estava sedento e não tinha água. E aí o Senhor falou para Moisés assim, Moisés, pega o cajado, a vara de Deus, bate na rocha que vai sair água. Moisés chegou com o cajado e pau, bateu uma enxurrada d'água, era 600 mil pessoas, deve ter sido um tsunami de água lá para poder suprir a necessidade de todo mundo. Depois, quase 30 anos depois, sei lá quanto tempo depois, bastante tempo depois, mesmo problema, não tinha água. E aí não tinha água, e aí Deus chega para Moisés e fala, Moisés, vai até a rocha. E o texto só diz isso, falai a rocha. Bate não, falai. Era para Moisés chegar na rocha e falar assim, rocha, sai a água de ti. E... Mas Moisés já estava para lá de Marrakech. Moisés chegou e falou, vocês não sei o que, vocês vivem duvidando, vocês não querem, vocês querem água, então quer água, então toma. Aí, pau, bateu na rocha. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, porque você me desobedeceu, você não vai pisar na terra prometida. Por 40 anos. Eu quando chegar no céu, eu vou bater um papo com Deus. Vou dizer ao Senhor, Moisés, por 40 anos, Senhor,
O cara indo para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Custava nada o cara, deixava o velhinho entrar. Entra na terra, entrou, morreu. Puf, pronto, morreu. Sabe? Cumpriu a missão. Mas Deus não deixou, porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Você está prestando atenção? Deus não é Deus de brincadeira. Moisés, porque você me desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Porque eu sou misericordioso, eu vou deixar você olhar. E aí Moisés, quando foi morrer, subiu no Monte Nebo e ele olhou a terra, mas não botou o pé na terra. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Você consegue entender que não é meritório? Quantas coisas boas ele fez, irmão? Umazinha! Deus não suporta desobediência. Deus não suporta desobediência. Quer outro? Rei Davi. Ah, rei Davi, derrotou Golias. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, era o que o povo cantava pela rua. E aí Davi, que a Bíblia diz um homem segundo o coração de Deus, estava no lugar errado, na hora errada, vendo a pessoa errada, tendo desejo errado, e aí viu Betseba tomando banho. Era rei, falou, pegou ela para ser mulher, assassinou o marido da mulher, pegou ela para ser mulher dele. E aí o Senhor confronta o rei Davi, o ungido rei Davi. Davi ficou imune. Deus chegou para Davi e falou, Davi, eu não estou de brincadeira. Sabe o que Deus falou para Davi? A espada jamais se apartará da tua casa. Jamais se apartará. E esse filho que Betseba está esperando vai morrer. Você está pensando que Deus está de brincadeira, amigo? Rei Davi. Rei Davi botou o joelho no chão, orou, clamou, chorou. E Deus não mudou. E Deus não mudou. O menino morreu. A espada não se apartará de sua casa. Amon, irmão de Tamar, por parte de pai, estupra sua irmã. Absalão mata seu irmão. Filho de Davi, Absalão, queria matar o pai. Alguém teve alguma família assim tão confusa como a de Davi? Porque Deus não aceita que a gente brinque com a divindade dele. E isso é algo que a gente perdeu. Isso é algo que a gente perdeu. No meio do caminho, a gente confunde a intimidade com Deus com a submissão. Você pode chamar a Deus de você, não tem problema. Tem gente que ora por você, pai. O Senhor chamou de Abba, pai, paizinho, querido. Mas nós precisamos entender que nós temos que respeitar o Senhor. Respeitar o Senhor com a minha forma de viver, com a minha postura. O Senhor, Deus, não é um Deus de brincadeira. É um Deus que leva a sério as suas promessas e espera daqueles que se dizem seus seguidores possam fazer o mesmo. A gente muitas vezes é teimoso. O anjo acordou de madrugada, insistiu, mandou sair da cidade, demoraram para sair, não saíram, o anjo pegou na mão e levou. Você tem noção? Sabe qual é a diferença de Ló para a gente? Nenhuma. Deus às vezes fala com você 5, 6 vezes, 7 vezes. E a gente não consegue entender. Queridos, Deus é gente boa. Mas Ele não gosta que desafiem e desobedeçam a sua palavra. Agindo com pouco caso ou com desobediência. Como é que você tem agido? Como Abraão ou como Ló? Você tem demorado para ouvir as orientações divinas? Que você possa abrir o seu coração agora e aprender a levar Deus a sério. Faça isso hoje, faça isso agora. Será que um anjo precisa pegar na sua mão agora? Para que possa te levar até a presença do Senhor, para que você possa entender que precisa do cuidado dEle, depender, confiar nele. Senhor, estou o seguinte, ó, o Senhor quer que eu vá em frente, eu vou. O Senhor quer que eu pare, eu paro. O Senhor quer que eu vá para a esquerda, estou indo. O Senhor quer que eu vá para a direita, eu vou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, o resto é resto. O Senhor cuida. Ele cuida do passarinho, Ele cuida de... Imagina você. É o que Jesus fala no Sermão do Monte. Fuja do pecado e corra para os braços do Senhor. Faça como Abraão e não faça como Ló, que errou, mas teve o prazer em insistir, persistir e continuar no erro. Essa é só parte da história de Ló. Ela não para dele saindo de Sodoma e Gomorra. A história dele, ele foi progenitor de povos
que perseguiu Israel o tempo todo, os descendentes de Abraão. Depois você lê na Bíblia. A família dele desestabilizada, as filhas embebedaram o pai para ter relação sexual com o pai. Incesto, a Bíblia mostra. E foi gerado um povo que perseguiu Israel, porque ele insistiu em desobedecer a Deus. A escolha é sua. Você pode escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Queria orar com você. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Se você nessa noite está disposto a olhar para dentro de si com um olhar de sinceridade, olhar de verdade, e entender que nós somos humanos, vez por outra fazemos escolhas que não são adequadas. Mas se você está precisando que o Senhor endireite o seu caminho, que o Senhor mostre para você aquilo que precisa ser feito. Se você quer aprender a depender do Senhor, a agir como agiu Abraão, talvez você esteja num momento crucial de sua vida, uma decisão que precise ser tomada. O Senhor está aqui nessa noite. E o anjo do Senhor está disposto a segurar na tua mão para trazer você para o melhor lugar, que é a presença do Senhor. Porque só na presença do Senhor é que a gente vai ter a sensibilidade para conseguir ouvir a voz dele. Eu queria convidar você que está aqui nessa noite e que está disposto a abandonar as piores escolhas. Elas já foram feitas, as consequências estão aí. Mas se você está disposto a assumir um compromisso com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero aprender contigo a fazer as melhores escolhas. Me ajuda, Senhor, mostra o caminho, a tua vontade na minha vida. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. E se esse é o teu desejo, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Deus sabe os caminhos pelos quais você tem andado, Deus sabe o que você tem feito, e só Ele pode ajudar você. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui dizer: Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar, porque às vezes eu escolho caminhos, sigo por caminhos que não são do teu agrado, mas hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero aprender a confiar como Abraão confiou. Eu quero aprender a depender como Abraão dependia, da tua orientação, da tua vontade, da tua direção. Eu quero dizer que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para a sua vida. Agora você precisa crer nisso. E eu quero desafiar você, se você crê nisso, saia do seu lugar e venha aqui à frente, dizendo: Senhor, eu creio em ti. Se esse é o teu desejo, sai do teu lugar e vem, enquanto nós adoramos ao Senhor. Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz para eu não me guiar pelo que vejo aqui, vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer. Sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. O mundo pode Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração.
nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Que pretensão a nossa achar que nós sabemos o que é melhor. Nós queremos colocar a nossa vida aos pés da cruz de Cristo. Nos submeter absolutamente à tua vontade. Queremos aproveitar e te pedir perdão por todas as vezes que eu tento ser o próprio Deus da minha vida. Onde eu tento guiar os meus passos ou querer direcionar a minha vida fazendo a minha vontade e não a tua vontade. Deus, que a tua mão de poder seja estendida sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nós não queremos ser igual Ló. Nós não queremos ter a dificuldade e a falta de discernimento para ouvir a tua voz e seguir os teus passos. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos, que saíram dos seus lugares impulsionados pela fé e pela confiança de que tu tens o melhor para a nossa vida. E é nessa confiança que eu peço que tu abençoes a vida dos meus irmãos. Derrama sobre eles o teu cuidado, o teu amor, a tua proteção. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, abraça a pessoa que está do seu lado. Diga: o Senhor tem o controle de sua vida. Descanse no Senhor. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, você possa fazer dessa canção a sua oração, amém? Vamos lá? Cadê o pai? Cadê o pai dessa criança? Cadê o Silvinho? Tá aí? Foi buscar o outro? Então nós vamos cantar a música final, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Era a profecia que eu estava fazendo, tá vendo? Vamos lá. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá, Priscila. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno
de volta pra Deus. Só morte, só vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém. Quero chamar aqui o clã dos Gonçalves. Música de bebê, maestro. Isso, maestro. Se liga no mistério, maestro. Olha só, quando eu falei aqui, ó, não é brincadeira não, gente. A coisa é séria mesmo. Entendeu? Crescer e multiplicar levou muito a sério essa família. Tive o privilégio de fazer o casamento de 2 integrantes, a Priscila só que já era casada, né? E a gente tem o privilégio de estar aqui hoje apresentando o 6º bisneto, não é isso, da Marluce, do pastor Ângelo. Pode chegar aqui a tropa toda. Silvinho é o pai, a Dani é a mãe, e esse é o Miguel, que hoje está sendo consagrado ao Senhor. Eu quero dizer a você, pai, que não existe lugar melhor para você trazer ou educar e ensinar os seus filhos que não seja no caminho do Senhor. Deus possa dar a você, Dani, a você, Silvinho, a sabedoria para ensinar a vida dos seus filhos, em especial a vida do Miguel, no caminho do Senhor. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar agora. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque através do fruto do amor, da união, da Dani, do Silvinho, Tu abençoastes esta casa, Senhor, com mais um filho. E nós estamos aqui como povo de Deus para consagrar a vida do Miguel no Teu altar, porque ele é Teu, Senhor. Que Tu estejas com a Tua poderosa mão estendida sobre a vida do Miguel. Que ele esteja, ó Deus, cercado pelo Teu amor. Cerca a vida dele com os Teus anjos. Libera sobre ele a Tua graça, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua proteção. Seja com os pais, Silvinho e Dani, dando a eles sabedoria, vinda do alto, para educar e ensinar o Miguel nos Teus caminhos. Abençoe, Senhor, a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Que Tu possa nos levar de volta aos nossos lares, cuidados e guardados pela Tua santa e divina proteção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramada em abundância sobre a vida do Miguel, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor chamada Comunidade Batista do Rio e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e eternamente.
Amém e amém. Querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga a ele: uma semana de vitória em Cristo Jesus. Vamos. Chegou a prole toda?